A dinâmica do abuso nos relacionamentos tóxicos. Em meu caminho visando a formação na área psicanalítica, em nenhum momento tive dúvidas em relação a que estrada seguir. Seja por conta do interesse e necessidade apresentada pelo mercado, face ao crescimento exponencial dos casos de abuso sofridos por mulheres e por homens, seja por questões pessoais. Sim. Atualmente, dados indicam que 50% dos casos de abusos causados por narcisistas e psicopatas sejam causados por mulheres. E isso é um dado recente que vem se estabelecendo com o tempo, ao contrário do que se imaginava antes. Cumpre lembrar, no entanto, que a natureza do abuso se perpetua de forma distinta, prevalecendo a violência no caso de homens e se viabilizando por ardis e ataques reputacionais em casos inferidos por mulheres. A outra parcela da minha escolha é o fato de eu mesmo ter sofrido durante anos abusos por meio de uma narcisista encoberta, ou vulnerável. Assunto que demandará texto próprio, futuro e, claro, oportuno. Sendo assim, meu caminho em direção à psicanálise não é ocasional ou despropositado, mesmo porque possuo laços estreitos com a matéria faz mais de década, passando por anos de terapia ou através de leitura exaustiva e, à época, descompromissada. Mas retornemos ao abuso. A maioria das pessoas acredita que o processo de abuso é cotidiano, quando na realidade se perpetua através de manipulação que quase nunca ocorre de forma diária. Para ser mais claro, o abuso se traduz em condicionamento. Exatamente. O abusador te trata muito bem por 1 ou 2 dias e te trata como lixo nos dias seguintes. Frequentemente te isola, a fim de diminuir suas defesas psíquicas e cortar qualquer elo com familiares ou amigos que possam chamar a atenção para o condicionamento imposto. São aquelas frases: somos nós contra o mundo, ninguém te quer bem além de mim, ninguém vai te amar como eu. Mas, como você poderia saber? Afinal, conheceu aquele príncipe faz poucos meses. Nada sabe dele, a não ser o que ele próprio te contou a respeito das ex-malucas que teve. Ele sempre será herói ou vítima, mas jamais vilão. Guarde isso. O abusador te mudará. Mudará sua maneira de se vestir, de falar, de se portar. Mudará o seu cabelo, suas unhas, as suas roupas, até o seu vocabulário. Há uma colonização, nas palavras de Sam Vaknin, em relação ao abusador. Nesse estágio, mesmo que a vítima não perceba, ela não mais possui autonomia ou identidade, e seu propósito é servir apenas de suprimento ao abusador. Nem todos perceberão, mas alguns sim. Tal abuso raramente é físico, mas pode ocorrer, como nos casos do narcisista grandiose, que na realidade é um psicopata de 2º grau, segundo a literatura clínica mais moderna. O real narcisista é o chamado vulnerável, que apesar de apresentar momentos de grandiosidade, costuma ser depressivo, ter pouco sucesso profissional e episódios frequentes de vitimização e choro compulsivo. A fim de deixar ainda mais claro a maneira como o abuso ocorre, vamos recorrer a um exemplo dos ratos que são alimentados ao arranhar a patinha em um recipiente que libera alimentos quando é tocado. Durante dias, os ratos fazem isso e obtêm alimento que lhes é entregue ao condicionarem o toque ao mecanismo de liberação de ração. Em determinado momento, o experimento propõe que, apesar do toque do mecanismo, a ração não mais seja entregue. Os ratos não entendem isso e permanecem diariamente a raspar suas patas no mecanismo, mas tudo acontece em vão. No abuso narcisista e psicopático, ocorre o mesmo. Há uma confusão da vítima no sistema de recompensa. Há uma distorção da realidade. O que se imagina como sendo amor, na realidade é vício. A vítima por vezes demora anos, décadas para entender o que de fato acontece, vez que em sua mente, os meses iniciais de idealização e love bombing poderiam retornar se ela, a vítima, se comportasse melhor. Há um enorme processo de culpa e vergonha deflagrado. Mas o ciclo inicial jamais retorna, pois os ciclos de abuso são inexoráveis e precisam ser encerrados. Idealização,
desvalorização e descarte. Sempre será assim. Sempre. Mudam as vítimas, mas não os ciclos. Padrão é uma palavra-chave. E eles sempre se repetem. A vítima então permanece em uma masmorra, em um bunker cujo único objetivo é atender às necessidades do abusador, a lhe fornecer suprimento. E ele consiste, inexoravelmente, em dinheiro, sexo, proteção e validação social narcisista ou sádica. Lembrando que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Seguimos então abordando a natureza do abuso. Normalmente, a vítima acaba por acreditar, por mero desconhecimento, que seu abusador irá mudar, que talvez tal comportamento perverso seja oriundo de sua personalidade ou de um dia difícil. Mas isso jamais irá acontecer. A vítima então permanece se apegando, tentando contrabalancear, compensar o abuso com mais afeto, mas isso não adianta. E os dias positivos se tornarão mais raros. E sua vida se tornará um inferno, de uma hora para outra, pelos motivos mais fúteis. Quanto mais afeto ela oferece, mais rejeição e abuso sofrerá. Tratamento de silêncio, Stonewall, acessos de fúria, breadcrumbing, desvalorização, degradação sexual, comentários negativos sobre o peso e a aparência do parceiro ou parceira. Tudo isso visa amealhar mais suprimento, tanto faz se é positivo ou negativo, e como manter o controle sobre a vítima. Essa é a palavra crucial: controle. Nas relações de abuso, tudo é transacional. O falso afeto, a falsa intimidade, o falso carinho. O sexo é meramente uma arma utilizada quando o abusador deseja algo. Ele pode ser contumaz ou raro, dependendo do que se deseja. Normalmente, as vítimas, passados os 3 primeiros meses, começam a perceber a automatização e a teatralidade sexual dispensada no ato sexual, começando a se dar conta da ausência da intimidade. Sim, porque intimidade requer vulnerabilidade e o abusador é incapaz de oferecer isso, vez que não ama, apenas finge que ama. Pode até fingir bem, mas tudo sempre será transacional. O abusador busca uma vida melhor, uma empregada, uma serva, uma fonte de renda. Segundo Sam Vaknin, ele mesmo, um narcisista diagnosticado e provavelmente a maior autoridade mundial sobre o assunto, a maior red flag a se evitar no começo de toda relação tóxica é a velocidade. Nenhuma pessoa normal diz que ama nos primeiros encontros. Nenhum adulto formado e saudável é convidado a morar junto, a ter filhos, a casar, a mudar de cidade logo nos primeiros encontros. Segundo Vaknin, se isso ocorrer, fuja. Algo muito grave ocorrerá em breve. Em um mundo dominado pela ânsia de conexões, mesmo que tênues e pouco significativas, onde o receio da velhice e da solidão se tornaram endêmicos, abusadores encontram nas redes sociais uma espécie de nave-mãe a fim de conduzirem seus desejos e parafilias. Percebam, e isso precisa ficar claro, se fosse fácil se notar quando uma relação de abuso se estabelece, elas não seriam tão frequentes. Tudo é muito mais escamoteado. Normalmente, quando a vítima percebe, ela já foi mimetizada, já foi tomada pela mente do abusador, foi isolada. Promessas já foram feitas, já lhe fora aplicado o sex bombing, love bombing, e no final, tudo lhe será tirado. Tudo. O abuso é financeiro, é afetivo, é moral, é familiar, é reputacional. E o pior, diria que mais de 90% das pessoas não faz a menor ideia do que acontece em uma relação abusiva. E isso se dá porque, via de regra, ela ocorre dentro da intimidade do lar. Em um abuso narcisista, por exemplo, esqueça 95% do que é exposto nas redes sociais. A própria natureza do transtorno e da grandiosidade de sua característica faz com que o que é exposto seja uma miragem proposital. Ou seja, uma vida destinada a mostrar o que interessa. Tudo é absolutamente pensado e teatralizado. Tudo é absolutamente infantil. Segundo Vaknin, os narcisistas mais desenvolvidos têm em média 9 anos de idade.
são crianças aprisionadas em corpos de adultos e, não raro, o abusador controla as redes sociais da vítima. Por fim, raros são os casos em que abusadores, sejam eles narcisistas, psicopatas, narcisistas malignos, aqueles com fortes traços de sociopatia e de desprezo pelo que não lhes pertence, tomando coisas que não são suas por direito e por leis estabelecidas e que, portanto, possuem transtornos de personalidade antissocial, ou até mesmo as histriônicas, famosas influenciadoras, possuem esse transtorno sem saber, também sejam infiéis incorrigíveis. Se você se relaciona com um homem ou mulher desse quilate, você será traído. Você será traída. Inúmeras vezes. É inevitável. Faz parte do transtorno, assim como as mentiras, o gaslighting, o sofrimento, o future faking, o isolamento e, acima de tudo, a perda de sua identidade e crenças que são entregues aos abusadores. E o que ocorre se você não se submete? Você é sumariamente punido ou punida. O medo faz parte do abuso. A vergonha faz parte do abuso. A ira faz parte do abuso. E a saída? A vida após o abuso, claro. Estude, procure vídeos no YouTube. As ferramentas para entender o que acontece com você estão todas lá. Mas, acima de tudo, entenda: você não tem culpa. Assim como o vampiro, ele não avisa que irá tomar seu sangue. Nota: recomendo fortemente sobre o assunto vídeos e livros de Sam Vaknin e Richard Grennan. Confiem. Podem dispensar o resto em um primeiro momento. Texto de H.P. Charles.